do líquido. Primeiro, acontece como o conhecimento, como aconteceu com tudo, que a fé está customizada. Significa que cada pessoa adapta a si. Agostinho diz com toda clareza que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. E esta é a regra de hoje. Olha que Agostinho não conheceu o que acontece hoje. Essa é a regra de hoje. Você é católico? Sou. Então o Papa é infalível. Não acredito nisso. Maria é virgem. Não, essa parte eu não concordo. Você é contrário à pílula anticonceptiva? Não, eu sou a favor da pílula. Não, você acha realmente que é pecado, por exemplo, isso e aquilo? Não, isso não. Então, meu filho, o que você é? Já que nenhuma das crenças católicas é sua. Mas é a customização da fé. Não, a igreja diz isso, eu vi na Bíblia, mas eu acho que é assim. Essa é a autoridade contemporânea. O eu se sobrepõe a tudo. Eu sou católico, mas eu gosto de acreditar na reencarnação. Bem, o Papa Pio IX definiu como heresia a reencarnação. Mas como vocês podem... mas o Papa é o Papa, eu sou eu acho... Ou seja, eu não estou pensando que alguém deva ser dogmático ou não. Não estou pensando se alguém deva acreditar ou não, ser fiel à linha da sua igreja, adventista, presbiteriana, luterana, católica ou da comunidade judaica. Eu estou pensando como eu customizo a fé, como eu adapto ao meu interesse. O Deus do século XXI é, de todos os períodos da história, o Deus mais pessoal e subjetivo. É o meu Deus, não é o nosso. Ele é o menos autoritário e o menos exigente. Ninguém acredita que será condenado, isso é uma característica brasileira. A Veja fez uma longa pesquisa. Ninguém acredita que vá para o inferno. Na Idade Média, as pessoas tinham quase certeza que seriam condenadas. Hoje, ninguém mais vai para o inferno. E a pesquisa da Veja incluiu presídios e políticos. Ninguém vai para o inferno. Quando eu era criança, na aula de catequese, o padre Alexandre, em São Leopoldo, falava da visão das crianças de Fátima que caíam no inferno como folhas de outono. E a gente se assustava, eu pelo menos me assustava. O inferno está fechando as portas por falta de candidatos. Todos se acham dignos do paraíso. Essa é uma característica contemporânea. A fé se customizou e Deus me entende. Deus me entende. Bandidos, gente, fazem o sinal da cruz antes de assaltar. Isso é uma característica específica nossa. Temos um certo panteísmo, ou seja, é um Deus diluído em todos os lugares, um animismo panteísta, e a subjetividade, é o meu Deus. Eu rezo do meu jeito, do jeito que eu gosto, nas ocasiões que eu acho importantes. Eu irritei uma vez uma colega de avião, que eu pego muito, porque pela primeira vez na vida, o ano passado, 2 anos já, foi agosto, o avião arremeteu em Congonhas. Eu nunca tinha passado por isso. Ele tenta pousar, não consegue. E vai de novo. E você testa a força do esfíncter anal. Não, você testa a sua consciência intestinal num grau alto. E ele vai fazendo aquele esforço sobre aquela área que a TAM tentou fazer o mesmo e não conseguiu. Você sobrevoa aquela área. Então, é aquele momento, eu, fiel a uma certa ideia ainda de ser gaúcho, fingi tranquilidade. Lendo o meu livro. A senhora do meu lado fazia sinais da cruz ferozes, né? De tudo que é tipo ortodoxo, com 3 dedos, meio satanistas de baixo para cima, fazia todos os sinais da cruz possíveis. E aí o avião estabiliza, você solta, verifica se está tudo bem, e ela me perguntou, o senhor não reza? Eu disse, olha, a senhora já rezou, a área mínima de proteção me inclui, né? Eu estou do lado dela. Deus não vai matá-lo, não? A ideia, ela me olhou com olhares terríveis. Eu gosto de dizer essas coisas, né? Num avião ano passado, uma senhora deu aquela tremida e disse, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse, olha, padroeiro da aviação é Nossa Senhora de Loreto. Não reze para a entidade errada, né? Você vai pedir Nossa Senhora Aparecida, não é o departamento dela, ela rejeita, o avião cai. Nossa Senhora de Loreto. Guardem a palavra. Nossa Senhora de Loreto. Bem, o panteísmo e a subjetividade vêm junto com infantilização. Esse tipo de mensagem de um Deus infantilizado, entre o cafona e a infância, entre o kitsch e a teologia, é hoje dominante. A ideia de Deus é um Deus infantilizado, não é à toa que a expressão Papai do Céu está em alta.
Nada de Deus de sofrimento, nada do Deus da Sexta-feira Santa. A procissão do Senhor morto não é mais, a dor, a paixão segundo São Mateus, do luterano Bach, é vista pela beleza artística, não mais pelo conteúdo. É o Deus infantilizado, é o Deus meio cafona que vem sempre ao meu encontro de braços abertos. O Cristo juiz, o Cristo de Mateus 25, o Cristo condenador, o Cristo do fim do mundo está em crise. O Cristo salvador, a soteriologia, a salvação divina está em ascensão. As imagens dizem sempre: este carro pertence a Jesus, creio em Deus, até o Porta dos Fundos tem um vídeo ótimo que Jesus vem reclamar o carro. Já que você disse que esse carro é de Jesus, Jesus vem levá-lo embora. A adaptação da mensagem religiosa à mensagem de propaganda é outra característica notável deste mundo. A ideia de que eu devo manifestar publicamente, muito mais importante que eu manifeste na camiseta, no carro e no adesivo, do que eu viva qualquer preceito evangélico. Ou seja, aquele motorista que está escrito, esse carro pertence a Jesus, ou tem o peixe, um dos símbolos mais antigos do cristianismo, e hoje de pertencimento a uma igreja específica, também fura o sinal vermelho e vai. Ou seja, esse carro pertence a Jesus, mas o motorista continua demoníaco, absolutamente demoníaco. A base disso é que a religião hoje tem que ter uma mensagem clara e pessoal. Faz sucesso o padre, o pastor, o pregador, o rabino, inclusive, que fale de cura e prosperidade. E não traga às pessoas a dimensão trágica da existência. A relação é individual, não rezo mais pelo país. Eu rezo sempre por mim e pela minha família. E, finalmente, ela é sempre positiva. Padre, pastor, rabino, mulá islâmico, que fale muito em compromissos, em obrigações e outras questões, perde público. Eu tenho que ser positivo. Essa é uma imagem de um pintor famoso e que faz esse Jesus pop. É uma imagem clássica do coração de Jesus, é um Jesus do século XVIII para o XIX, essa imagem, mas foi aqui adaptada a uma linguagem pop. Jesus com um coraçãozinho na cara. Não é ruim nem bom, o historiador não faz isso. Isto é apenas uma infantilização customizada da imagem de Jesus. Não é menos fiel, já que não temos nenhuma imagem de Jesus, não é menos fiel à imagem original, mas é uma customização de um Buddy Christ, de um Cristo legal, que me entende sempre, que está sempre ao meu lado, que não estabelece obrigações. Nós temos hoje, como em tudo, inclusive na lei, uma religião dos meus direitos e nunca dos meus deveres. Isso vale para a Constituição brasileira, isso vale para a religião também. Ser cristão significa que Jesus me protege, óbvio. Mas também significa que há um conjunto de obrigações baseadas nesse compromisso. Isso está embaixo. Jesus amigo, Jesus protetor, Jesus Buddy Christ, Jesus legal, é hoje uma marca. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus simpático, Jesus handsome, bonitão, estendendo a mão, é o meu melhor amigo. O Jesus da cruz está embaixo. No Congresso Brasileiro existe um crucifixo. Me entrevistaram uma vez, perguntaram o que eu acho. Eu disse: olha, só tem um problema, não sei como não deu processo, mas eu disse: Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E no Congresso tem 513 deputados. É demais. Eu acho que nem Jesus merece essa carga, né? Dois ladrões, ele conseguiu converter um. 513 deputados, gente. Eu pediria a retirada do crucifixo por motivos religiosos e não de Estado laico. Pediria por respeito a Jesus. Respeito a Jesus. Outro traço da crença atual é que ela tem que ser o mais catártica, ou seja, a palavra catarse, palavra aristotélica, o mais cheio de energia, missa animada, seja ela carismática, seja ela um culto neopentecostal. Mesmo naquele protestantismo que é o limite entre o protestante histórico e o pentecostal, que é o batista, há um bom culto, é aquele culto animado. Erguei as mãos, dai glória a Deus, canta, anima. Eu, como estudo religiões, eu frequentei a missa do Padre Marcelo. Eu recomendo aos senhores, porque é um caso muito interessante, mas tem que ir logo, porque não dá para ir na terceira idade, você não tem energia, você não chega ao credo, porque senta, levanta, grita, rodopia, não dá. É uma missa para jovens com boa capacidade aeróbica,
capacidade, porque ele é animado. O cara animado é aquele. Então, a ideia de um rito catártico, que as pessoas vão na marcha com Jesus, que vão numa missa carismática ou vão num culto neopentecostal, é outra característica dessa crença. Ao lado de um fenômeno urbano típico da década de 70 em diante, que é o New Age. Teorias orientais, Yin, Yang, da teosofia, do taoísmo, que atinge a teosofia, ecologismo, Deus está nas árvores, nas cachoeiras, animismo, Deus está diluído na natureza, e assim por diante. Essas religiões da nova era entendem o sagrado como geral, que você deve sentir a grande metáfora que é a energia, palavra que me irrita em particular. Quando as pessoas você sente nesse hotel essa energia, claro que sinto, 5 estrelas, a cama é ótima, eu sinto uma energia fabulosa, né? Quando tem aquela toalhinha de esfoliação suave, que você passa no rosto e é uma lixa, eu sinto uma energia ruim. As pessoas fazem isso, meditam sem meditar, tiram poses porque é New Age. A influência da astrologia, do I Ching, da angelologia clássica, ou seja, da parte da teologia que estuda os anjos, do tarô, de símbolos de boa proteção, de incorporação de elementos de outras religiões, por exemplo. É o caso do Brasil, onde passamos nos últimos 30 anos a utilizar branco no Ano Novo, influência de cultos afro-brasileiros, e agora lingerie vermelha, se você quer amor, lingerie amarela, se você quer dinheiro. Imaginem alguém de cueca vermelha, o que atrai a isso? Um Exu, né? O que atrai uma pessoa de cueca vermelha? Cueca amarela. Imaginem a cena de cueca amarela, salvo se alguém aqui está cueca amarela, é exceção do que eu estou dizendo. A crença de que tudo isso faz parte de um processo geral, já que não é uma ordem nem cristã, nem especificamente católica, se vestir de branco no Ano Novo. É um conceito do sagrado, um conceito geral do sagrado que incorpora elementos de Kabbalah, incorpora elementos da tradição judaica da interpretação dos números, elementos de angelologia e assim por diante. Este conceito de sagrado tem uma metáfora que une tudo, a energia. Energia é uma metáfora que agora vem acompanhada de uma outra tipicamente contemporânea, que me irrita um pouco, que é física quântica. Quando as pessoas não têm a menor ideia de um fenômeno, elas dizem que é física quântica. Elas também não têm a menor ideia do que seja física quântica. Aliás, elas não têm do que é física newtoniana, que é mais fácil, quanto mais é quântica. Eu também não sei o que é física quântica. Fiz um curso na Casa do Saber de 4 aulas, mas continuo não sabendo. Porém, eu não uso essa metáfora. Quando não tem explicação, é física quântica. Bem, outra questão, a sincronicidade. Tudo ocorre em benefício, em meu benefício, que é um dos pensamentos mais antigos e tradicionais do mundo. Perdi o avião, foi melhor. Foi melhor assim. Tentei viajar, não consegui. Deus tem Parkinson, escreve certo por linhas tortas. Eu vou entender no final. No fundo, é um barateamento de uma das mensagens mais bonitas da Bíblia, que é o livro de Jó. Por que sofrem os bons? Deus diz isso a Jó, né? Você pescou o Leviatã, você sabe o que eu quero, né? Quando Deus recrimina Jó. Só que essa teologia de Jó, que é os capítulos 1, 2 e o final são os mais antigos do Antigo Testamento, essa teologia de Jó vira uma espécie de universo que conspira a meu favor. Minha empregada me diz que leite com manga dá certo, dá morte. Então eu quis demonstrar a ela que isso é uma lenda e comi manga com leite. Não morri. Ela disse, não, mas o senhor é neto de alemão, não funciona. Então já tem uma variante. Só mata brasileiro luso, clássico, né? Aí ela me disse, não fala, professor, que acontece. Eu disse, esse teto vai cair, viu? Não caiu, então não acontece. Não. E ela, não, mas não é assim, tem que dizer com convicção. Não tem jeito. Não tem jeito, é quântico isso. Finalmente, os elementos orientais como karma e dharma, tradicionais nas religiões do Oriente, e que aqui são ressignificados sem muita propriedade. Karma e dharma são usados numa noção bastante livre de que é o seu karma. É meu karma ter na minha frente no avião alguém perdido, que não consegue achar o seu lugar, que vai até o meio do avião e descobre que é o lugar 2A. Então vem voltando contra Piracema, tentando voltar
ao lugar 2A. É meu karma, é meu karma. Em outra vida eu prejudiquei fila de avião, então nessa eu vim com essa missão. E acima de tudo, uma ideia até um pouco perversa, que doença é fruto do pessimismo e da amargura. Pessoas azedas têm câncer, pessoas para baixo têm câncer. E aí eu lembro, Madre Paulina, padroeira no Brasil contra o câncer, era uma pessoa super para cima e morreu com câncer. Madre Teresa de Calcutá não era azeda e teve câncer, entre outros problemas. A ideia de que o otimismo cura tudo, você tem que ser para cima, você tem que ser animado, é uma ideia infantil. É uma ideia de crianças de fase pré-operatória. Se eu pensar, acontece. E o pensamento cria tudo. É um pouco idolátrico esse pensamento. É o clássico pecado de substituir o Criador pela criatura. Ou seja, a ideia que as partes práticas das religiões, como o islamismo, que eu estou dando um curso neste momento na Unicamp, diz com grande clareza, especialmente o islamismo sufi: confie em Allah e amarre seus camelos com firmeza. Essa é a parte prática. Inácio de Loyola dizia: reze como se os homens não existissem e trabalhe como se Deus não existisse. Essa é uma forma um pouco moderna e prática, mas isso aqui é um pouco infantil. O que você está fazendo? Estou pensando muito positivo. É um pouco problemático isso. Há uma nova consciência que mistura conceitos indígenas, culto à natureza, chás, maconha, ayahuascas, ervas e assim por diante. Essas pessoas fundem num sincretismo contemporâneo essa crença. Eu vou dar um exemplo que eu visitei e não conhecia ela. Quando eu fui a primeira vez, ela já tinha falecido. Mas a tia Neiva é uma ex-caminhoneira que fundou perto de Brasília o Vale do Novo Amanhecer, onde as pessoas se vestem com roupas egípcias, incas, católicas. E ela já faleceu, e aqui está a tia Neiva com seus mentores, que são entidades indianas e indígenas, e também católicas. E aqui estão as pessoas que eu fotografei no Vale do Novo Amanhecer, vestidas com roupas ora ciganas, ora que elas atribuem que seja da época de Jesus e assim por diante. Essa comunidade é gigantesca. Então muita gente vai para lá e segue. Essa é uma customização fabulosa, que vem acompanhada nas cidades de um outro fenômeno, a teologia da prosperidade. Substituindo talvez a teologia da libertação, que pregava uma análise sociológica de base provavelmente de materialismo dialético, surge uma ideia de que Deus, ao abençoar, traz a prosperidade pessoal. São os cultos que eu frequento bastante para fazer anotações, em que se diz, por exemplo, se eu conheci Jesus e eu saí do Serasa. Eu estava longe de Jesus e eu estava com a conta no vermelho. Agora eu conheci Jesus, eu comprei um Corolla, já temos uma casa em Tramandaí e nós vamos em breve fazer uma viagem até Bariloche, a gente vai ver neve. Essa ideia de que Jesus acompanha a prosperidade econômica, contrária à tradição de que a pobreza nos aproxima de Deus e a riqueza nos afasta, essa teologia da prosperidade faz muito sucesso. Faz muito sucesso. Deus quer não apenas seu bem-estar espiritual, óbvio. Deus quer não apenas a sua saúde, mas Deus quer também a sua prosperidade material. E esta é uma novidade. Ela começa na década de 70 aproximadamente, com os textos do atual bispo Edir Macedo, e depois se espalha por vários cultos e atinge várias percepções cristãs em particular. Quando eu digo isso, em nenhum momento eu estou dizendo que isso é errado. Eu sou historiador. Bom, então eu estou pensando por que em determinado momento, ao invés de Deus estar ao lado dos pobres, Deus começa a valorizar a classe média em ascensão. Amando os pobres, mas mirando na classe média em ascensão. Todo discurso de fé contemporâneo inclui uma ideia clara, que é a ideia da exclusão da dor. A exclusão da dor. Eu acabei de fazer, faz um ano, um longo trabalho junto a um dos médiuns mais famosos do Brasil, que é João de Deus. E é uma das coisas mais fascinantes que eu fiz na minha vida. A cidade inteira se veste de branco. E vão lá com problemas e com doenças, e vem gente do exterior. E tem até um documentário, John of God. Não? E as pessoas fazem e ele diz: mantenha a quimioterapia, mas confie na minha mediunidade. Bom, é fascinante isso.
É fascinante, é uma expressão fascinante de um homem, é um fazendeiro, é um homem que tem fazendas, mas é quase analfabeto, é um homem tosco, mas com carisma extraordinário, e as pessoas realmente acreditam, e elas sentem a energia do local. A fé atual é muito midiática. Me refiro aqui à extraordinária missa ocorrida em Copacabana, com a primeira viagem do Papa Francisco à América Latina. Houve uma surpresa geral. A missa deveria ter sido num outro lugar. No mês mais chuvoso no Rio de Janeiro, escolheram um lugar que tinha pântano. Foi uma escolha, não é fácil fazer esse tipo de escolha, tem que pensar muito. Tem que pensar muito. É pegar um mês de chuva em Porto Alegre, fazer na Ilha da Pintada um campo para fazer conseguiram. Aí transferiram para Copacabana. A missa atraiu muita gente. Francisco começava a revelar seu extraordinário carisma e sua simpatia. E este milagre, que é um Papa argentino simpático, é um milagre absoluto, absoluto. É a maior prova. São Malaquias diz que ele é o último Papa, né? São Malaquias profetiza todos os 168 Papas seguintes até o atual, Francisco, né? E os brasileiros vão para o juízo final com esse sorriso, né? A igreja sobreviveu a tudo, né? Pegou um argentino, acabou, né? O fim do mundo acabou. Que bobagem, que bobagem. Mas essa fé midiática, esta fé de grandes eventos, Marcha com Jesus em São Paulo, grande evento evangélico, o Círio de Nazaré, o maior evento católico do Brasil em número de participantes, a Missa do Envio, que encerra essas Jornadas Mundiais de Juventude, que devem tanto a João Paulo II, a Bento XVI e também agora a Francisco, eles são movimentos muito impactantes. Eu diria que, ao contrário do século XIX, quando Nietzsche anunciou que Deus estava morto, quando os liberais anunciaram a morte iminente de Deus, que os liberais estão mortos e Deus vai bem. Deus vai bem. Essa é uma velha piada universitária. Deus está morto, assinado Nietzsche. Embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, uma velha piada. Se há 50 anos, que era um período muito mais conservador, como eu acabei de falar para a revista Isto É, há 50 anos havia poucas emissoras religiosas de rádio e de televisão. Hoje eu tenho que ter cuidado, porque praticamente só tem emissoras religiosas. Logo, em plena modernidade líquida, Deus aparece como uma boia, uma segurança, uma referência permanente. E o futuro da religião hoje é mais brilhante do que a gente poderia dizer na década de 60. Na década de 60, o cardeal Vicente Scherer tinha acabado de inaugurar um grande seminário em Viamão, esperando uma explosão de vocações, e as vocações despencaram. Muita gente achava que a igreja fecharia por falta de candidatos. Isso mudou. Isso mudou. Ainda há carência de vocações, mas isso mudou. E as igrejas evangélicas se capilarizam com muita rapidez e também mudou este quadro. Há mais gente religiosa em 2015 do que havia em 1980. Há mais gente religiosa. Há um efeito enorme nas periferias do Brasil sobre a questão de drogas e de álcool, da presença religiosa. São pessoas que passaram a viver isso. Em prática, eu diria que, como todo mendigo até hoje pede uma esmola pelo amor de Deus e agradece que Deus lhe abençoe, que os desgostos religiosos continuam tendo muito sentido semântico e prático na nossa sociedade. Como nós enfrentamos, como disse que Thomas, problemas estruturais sociais, como nós continuamos com problemas estruturais, sociais, culturais e econômicos, o discurso religioso continua muito significativo dentro deste vazio. Dentro deste vazio contemporâneo que tem uma imensa dificuldade em estabelecer referências, nessa velocidade que eu fiz toda a primeira parte acelerada, as mensagens continuam com sentido. Dando um curso uma vez sobre tradução de hebraico na Unicamp, eu lembrei que, veja uma metáfora que perdeu totalmente sentido, que é belíssima, mas perdeu sentido. As metáforas agropastoris da Bíblia. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O que significa para um ser humano urbano nascido no centro de Porto Alegre? Aquele que acha que uma galinha é uma Knorr viva, ou seja, que nunca teve contato com a natureza, que não tem ideia do que seja um grão de mostarda. Para ele, mostarda é um potinho que existe no supermercado. Eu poderia mudar, pegar o Salmo 23 ou 22 da Vulgata. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Dominus regit me, em latim, eu poderia mudar para o Senhor é meu provedor de banda larga, ele nunca cairá. Isso faria as pessoas entenderem mais rapidamente. Mas um dos encantos da religião é o seu arcaísmo. É usar uma linguagem, e não é à toa que depois de relativamente reprimido, o latim volta à igreja. São autorizadas hoje dezenas de missas pelo Brasil, pelo rito tridentino, pela missa de São Pio V. Significa que os discursos e as práticas religiosos por causa do discurso, significa que hoje há mais fila para casamento numa igreja, como aqui, a São José, aqui, do que havia há 50 anos. Em 1968, as jovens queriam sair de casa e queriam levar uma vida hippie. Em 2015, elas têm o mesmo sonho da avó, um marido rico, bem-sucedido e casar de branco na igreja. Nós somos notavelmente mais conservadores do que há 50 anos. As pessoas fizeram a Revolução Francesa, mas querem morar em Versailles. Nós querem continuar morando em casa, com a liberdade da Revolução Francesa. O que acontece hoje, se você marcar numa igreja como Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, o seu casamento, que precisa de 3 anos de antecedência, se você perder o noivo, mantenha a data marcada. É mais fácil você vir a encontrar outro do que encontrar. Mantenha a data marcada, porque é fundamental se você quiser. O sonho hoje é coletivo. A avó, a mãe e a menina continuam sonhando com casamento de branco na igreja. Isso é notável. Isso é notável. Nós continuamos explicando mazelas sociais por tudo isso. Mas, se para encerrar é óbvio que nós temos pertencimentos líquidos, que, por exemplo, instituições tradicionais como a maçonaria perderam muitos membros nos últimos anos, que pertencimento a clubes e sociedades hoje é muito mais fraco. Se é verdade que hoje está em ascensão um Deus pessoal e positivo, que o Deus da obrigação, o Deus terrível, o Deus de Mateus 25, como eu disse, não está na moda, e que as fronteiras se diluíram, eu também posso pensar, para encerrar, uma questão mais filosófica. Esse Deus atual apropriado pelas pessoas. Esse Deus que exige muito pouco de mim e confirma a minha vida. Já que hoje nós confirmamos tudo. Eu devo comer esse quindim? Eu sempre tenho uma resposta. Pai, você já malhou tanto. Pai, você merece. Hoje é quarta. Tanto faz o dia, né? Hoje é quarta. Né? Amanhã você corre mais na esteira. Eu sempre tenho uma justificativa. E as pessoas colaboram. Elas nunca dizem isso, não como não. Elas dizem... Ai, como você merece. Né? Se você não comer, vai fazer mais mal ainda se você não comer. Não? Ou seja, nós estamos num universo em que tudo que sou eu é explicável. É explicável. E eu preciso fazer dessa forma. A fé atual é uma forma de prisão imanente. Ou seja, naquilo que a gente considera de material, imanência, aqui e agora, hic et nunc. Aquilo que eu considero de imanente, atual, individualista. É difícil saber, apesar da imensa importância da religião hoje, institucional e pessoal, os dois campos. É difícil saber se a fé média das pessoas é uma forma sofisticada de ateísmo religioso. Ou seja, que elas se aproximam de Deus para não colocar o delas na reta, mais do que para se entregarem a um plano. A fé exigente dos evangelistas, a fé exigente dos grandes santos, tenho que pregar, ai de mim se não o faço. A fé que tira alguém do seu conforto em Lisboa e o leva para a Itália, Santo Antônio, a fé que faz alguém dar seus bens, Francisco, a fé que muda a vida de um homem dissoluto, como Inácio, ou como Agostinho, a fé que faz uma jovem bonita e rica, como Clara, abandonar tudo e entrar numa vida. Esta fé é uma fé de entrega a um plano maior. Esta fé atual é uma fé que me favorece em tudo. Se eu estou triste, Deus me consola. Se eu estou alegre, Deus me confirma. Se eu tropecei, Deus me ampara. E se eu tenho metas, Deus me leva a elas. Similar ao tratamento que muita gente dá ao seu cachorro. Ele está sempre ao meu lado. Fica feliz quando eu volto. Claro, você dá a ração. Ele associa a sua chegada à comida. A felicidade dele é total. É alguém que lhe ama profundamente. Vem aquele velho teste. Coloque sua mulher no porta-malas do carro e no outro um cachorro. Deixe 3 horas e abra e veja a reação.
Aí você vai saber quem lhe ama de verdade. O cachorro que você colocou vai ficar super feliz que você abriu o porta-malas. As mulheres raramente interpretam isso como felicidade. O que significa isso? É mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. É possível. E é possível que uma parte desta nova religiosidade tenha a ver com a imersão de um homem líquido, que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. E eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, no XIX eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Então, este é o grande desafio. O campo é bom. Nós temos hoje um prestígio religioso maior do que nunca. A influência política das religiões em 2015 no Congresso é maior do que em 1950. Getúlio Vargas, ateu total, inaugurou o Cristo Redentor em 31. Abriu todos os congressos eucarísticos da era Vargas. Facilitou o Congresso Eucarístico de Porto Alegre, que já não era mais no governo dele, ele já estava deposto. Ou seja, porque ele sabia, como Napoleão, que perguntado pelo Papa Pio VII, você pode governar sem Deus? Napoleão disse, sem Deus eu posso, sem os bispos não. Então, esse é o aspecto prático de um homem prático, como Napoleão ou como Getúlio, ateus como Popes. Agora, esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Não é? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio é o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas e para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sobre o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado.